Olá, pessoal. Continuando a análise do artigo 5º da Constituição Federal, vamos iniciar agora este vídeo 4 a partir do inciso 42. Vamos lá. O inciso 42 do artigo 5º dispõe que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o racismo é crime inafiançável, não cabe fiança, né? E imprescritível, não tem prescrição, certo? E a pena a ele é de reclusão e não de detenção. É isso que pode ser cobrado na prova. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então percebam que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os considerados crimes hediondos, quando a gente estuda para concurso, os professores falam os crimes hediondos e os TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Memoriza mais fácil. Aqui eles são inafiançáveis, igual ao racismo, mas eles não são imprescritíveis. Eles são, sim, insuscetíveis de graça ou anistia, né? É no tocante à pena, né? A liberação da pena. Eles não têm essa possibilidade, tá? E aí eles são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E quem que responde pelos crimes de TTT e hediondos? Os mandantes, os executores e os que se omitirem quando puderem fazer alguma coisa, não fizerem, e aí eles também responderão. Tá? Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, vamos fazer uma organização. Todos esses crimes são inafiançáveis. Quais? Racismo, TTT, hediondos e ação de grupos armados, militares ou civis, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ação de grupos armados, vamos tratar só assim. Todos eles são inafiançáveis. Quais são os que são imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados. Quais são os que são insuscetíveis de graça ou anistia? TTT e hediondos. E nesse jogo aqui de qual crime é inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia, a Fundação Carlos Chagas organiza questões mudando isso, dizendo que o crime de racismo é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não é isso que está expresso aqui. O crime hediondo, ele é inafiançável e imprescritível. Não, ele não considera como imprescritível, certo? E assim a gente vai tentando resolver essas questões, certo? Nesse ponto desses incisos, é esse destaque que deve ser considerado. Seguindo, inciso 45 agora. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a pessoa é punido, condenado a reparar o dano e pagar alguma coisa e faleceu. Os sucessores dessa pessoa responderão apenas no tanto que receberam de herança. Então, se sobrou 500 mil reais, né, vendendo casa, vendendo imóveis, o que a pessoa tinha, sobrou 500 mil reais, certo? A dívida era de 1 milhão, tinha que reparar dano, tinha que perder os bens que possuía, e era de 1 milhão de reais. Os sucessores deverão dar apenas os 500 mil reais, que foi o que eles receberam. Então, não passa da pessoa do condenado, certo? Aquela herança que era direito dos sucessores
decorreu dos bens do condenado, só que os bens do condenado já estavam afetados porque ele tinha essa obrigação de reparar o dano e teve a decretação do perdimento de bens. É esse o entendimento, principalmente do limite do valor do patrimônio que foi transferido. A Fundação Carlos Chagas diz que deve pagar tudo ou não pode pagar nada, porque a herança é um direito dos sucessores e eles não podem ser afetados, porque nenhuma pena passa da pessoa do condenado, entendeu? É assim que vão sendo organizadas as questões. Seguindo, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Observe que essas são penas exemplificativas. Eu posso ter esse tipo de pena, mas posso ter outras. Então, expressamente, a Constituição previu quais os tipos de pena. Inciso A, privação ou restrição da liberdade, ou seja, no tocante à liberdade da pessoa, né? A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. E a linha E, suspensão ou interdição de direitos. Tá? Deixar de exercer a profissão, por exemplo. Seguindo, inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, a atribuição do presidente, né, declarar a guerra. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E a linha E, cruéis. Observem que as quatro últimas alíneas, elas não têm nenhuma restrição. Então, não pode haver nenhuma pena desse tipo considerado. Caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento ou cruel. No tocante à pena de morte, é uma relativização ao direito à vida. Por isso que o direito, quando eu citei o direito à vida, ele não é um direito absoluto, porque ele pode ser relativizado. Quando o presidente declarar guerra. Tá? Ele pode ter a punição de pena de morte. Seguindo, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, na hora da prova, guardar que tem que haver essa distinção no estabelecimento, apesar de não ser cumprido em muitos lugares do país, mas para a prova tem que conferir o que consta na redação da Constituição, e é isso que consta, tá? Seguindo agora 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Agora vamos chegar no inciso que é bastante cobrado. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos logo ler o 52, que ele trata também de extradição. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Sobre a extradição de brasileiro, é importante frisar que brasileiro nato, veremos já a diferença mais no artigo 12, o que é brasileiro nato e o que é brasileiro naturalizado. Mas se for brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado. Extraditado, não. Agora, se ele for naturalizado, conforme acabamos de ler, tem que visualizar o momento da naturalização dele e quando que ocorreu alguns crimes. Se ele praticou crime antes da naturalização, qualquer tipo de crime, um crime comum, ele vai ser extraditado. Tá? Aconteceu o crime antes da naturalização e ele foi condenado, ele vai ser extraditado. Que tipo de crime antes? Qualquer crime, crime comum, crime homicídio, caracterizado no crime dele, no país dele também, tá? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins também, se for antes, vai ser também extraditado. Agora, se foi depois da naturalização,
aí somente se ele tiver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, certo? Depois da naturalização, se ele cometer um homicídio, por exemplo, ele não vai ser extraditado. Ele vai ser julgado e condenado aqui no país, porque ele já é um brasileiro, certo? No caso de extradição de estrangeiro, citamos isso no artigo 4º, no primeiro vídeo, quando tratamos dos princípios das relações internacionais que o Brasil obedece. E um deles é essa concessão de asilo político, né? O Brasil ele não extradita estrangeiro que cometeu em seu país crime político ou de opinião. E lá foi condenado por esse tipo de crime, né? Então não vai ser extraditado. No tocante a brasileiro naturalizado, o professor Flávio Martins, ele fez uma música, né, pegando o hino do Flamengo. Eu não sou flamenguista, mas serviu demais para entender todos os tipos de diferença de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, certo? É mais ou menos assim: brasileiro nato e o naturalizado, a diferença eu vou contar. É que o primeiro nunca ninguém extraditará, e o segundo nunca presidente será. Presidente do Supremo, do Senado, da Câmara não vai, nem a vice-presidência nunca assumirá. Brasileiro nato pode ser diplomata, e o outro nem oficial. Ministro da Defesa ele nem pode sonhar, e dependendo até extraditado será, se o crime for anterior à naturalização, ou se for de tráfico, não importa o tempo não. 6 assentos tem no Conselho da República, o nato pode ali sentar, e o outro sequer pode uma rádio comprar, ao menos sem 10 anos se naturalizar. A prova extra fundiu a cabeça, é a lição, não esqueça nunca dessa nossa canção. Percebo que trata de muito mais assunto do que só extradição, né? Mas contempla tudo. A frase que ele citou, a prova extra fundiu a cabeça, são as iniciais das diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Aqui, a prova, no sentido de propriedade de empresa jornalística, não cai nesse concurso, mas trata lá no artigo 222 sobre a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos, ou se for naturalizado há mais de 10 anos, certo? Ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Outra diferença é a prova extra de extradição, que é essa diferença que acabamos de ver no inciso 51. Fundiu trata de função, que são as funções do Conselho da República, que lá compõe 6 brasileiros natos, nomeados 2 pelo presidente da República, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados e 2 eleitos pelo Senado Federal. E a cabeça é quanto aos cargos que somente brasileiros natos podem ocupar. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Consta lá: presidente, todos aqueles que podem chegar a ocupar o cargo de presidente, ou seja, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal, e ainda membros da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, e o único ministro de Estado é o ministro de Estado da Defesa, certo? Essas são as diferenças de brasileiro nato. Toda vez que formos falar de diferença de um brasileiro nato por o outro, citarei essa música e citarei esta frase para dar uma dica na hora da prova. Ainda nesse inciso 51, há questões que trocam extraditado por expulso, né? Há uma diferenciação, não precisa saber para essa prova, mas só mencionar que extraditado é diferente de ser expulso, tá? Expulso e também diferente de ser deportado. Deportação
o Brasil manda embora um estrangeiro que entrou ou permaneceu no Brasil de forma errada, de forma que não contrária à legislação, tá? Expulsão, o Brasil manda para fora um estrangeiro que tem um comportamento que é muito prejudicial, inconveniente para os interesses da nação. E extradição é quando o Brasil entrega para outro país alguém que cometeu um crime e que deve ser punido segundo as leis daquele país e do Brasil, e que cumpra lá no país a pena ou que seja processado naquele país. Então tem essa diferenciação, tá? São formas previstas na legislação de acontecer, diferentemente daquela pena que vimos de banimento. O Brasil não admite pena de banimento, lá no inciso 47, né? A linha D. Pena de banimento é tirar o nacional do seu país e botar para fora. Não há essa situação, tá? E é uma previsão contrária à legislação se ocorrer. Então, seguindo na análise dos incisos da Constituição, terminamos os 51 e os 52, agora no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Mais uma vertente daquela proibição de juiz ou tribunal de exceção. Já existe uma autoridade competente para fazer aquele processamento e julgamento daquela pessoa, daquela situação que aquela pessoa está passando. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, não precisa ser só no âmbito judicial. Questões trazem essa disposição e está errado, né? É tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Aos litigantes e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa é a regra. Enquanto houver recurso, não pode ser considerado culpado aquele que está sendo processado, tá? Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, quem estiver portando a identificação civil não precisará passar pela identificação criminal, aquela feita na delegacia, né? Mas há possibilidade de que o mesmo civilmente identificado poderá passar pela identificação criminal. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A legislação penal, ela faz diferenciação de dois tipos de ações, a ação privada e a ação pública. A ação privada é para os crimes que a legislação determina que deve ser iniciado o processo por provocação da vítima ou de representantes da vítima. E na ação pública, a iniciativa do processo é realizada pelo Ministério Público. Ele é o órgão privativo e de iniciar o processo penal. Só que, se o Ministério Público ficar no prazo determinado de 6 meses, determinado para ingressar com a ação penal pública, ele não entrar, aí é permitido que seja entrar com uma ação privada feita pelo particular, mesmo nos casos de crimes de ação penal pública, tá? É essa a diferenciação. Então, na prova de constitucional pode ser cobrado essa disposição
de que é inadmitida a ação privada nos crimes de ação pública, mesmo se fora do prazo. Está errado. Aqui estamos vendo que pode sim a ação privada nos crimes de ação pública, se a ação pública não for intentada no prazo legal. Tá? Aqui não diz o prazo legal, mas na legislação tributária aparece 6 meses. Tá? Seguindo, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, a regra é que todos os atos processuais sejam públicos, à exceção da defesa da intimidade, como uma ação de investigação de paternidade, uma ação de divórcio, certo? E de interesse social também, quando ficar caracterizado, poderá ser restringida a publicidade. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, a regra é que para ser preso tem que ser feita uma ordem escrita do juiz com fundamentos para a decretação da prisão, ou no caso de flagrante delito, né? O crime acabou de ser praticado ou está sendo praticado e a pessoa pode ser presa. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, tirando os casos militar, a pessoa só vai poder ser presa nesses dois casos, flagrante delito e decisão motivada do juiz. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, é garantido ao preso esse direito de comunicação imediatamente para o juiz e para alguém da família ou outra pessoa que ele indicar. Inciso 66. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui eu faço atenção nas questões de concurso para assegurar a assistência da família também. Assistência de advogado, praticamente conhecimento de todos, mas no processo o preso também pode ser assistido pela família, atenção dada pela família enquanto estiver preso, né? Conforme a legislação também penal. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ele tem direito a saber o que gerou aquela prisão dele ou por que ele está sendo interrogado lá na delegacia. E ainda neste vídeo vamos ver inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo juiz, pela autoridade judiciária, relaxada, ele vai ser liberado, né, porque a prisão foi decretada como ilegal. Inciso 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Caso lá a gente viu prisão em flagrante ou quando decidiu o juiz. Mas se couber liberdade provisória com fiança ou não, aí admite-se e faz essa liberdade provisória. E inciso 67 é um também que causa discussão quando cai em prova. Dispõe que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Percebam, então, que a prisão civil por dívida, não é prisão penal, tá? Se for num processo criminal apurado, faz a prisão normal. Agora, aqui não cometeu nenhum crime, ele está devendo algo, né? Tem uma obrigação civil a fazer e descumpre. Aí não pode ser preso. A regra é essa. A Constituição Federal, em seu texto original, até agora não foi alterado, garante que não cabe prisão civil por dívida, à exceção de duas hipóteses. Salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de duas situações, da pensão alimentícia e do depositário infiel.
que é aquela pessoa que fica responsável pela guarda de um bem que não pertence a ele e, por algum motivo, deixou que este bem desaparecesse ou que tenha sido roubado, deteriorado, né? Ele era considerado um depositário fiel que conservaria aquele bem. Esse instituto é utilizado no processo civil para guarda de bens, quando está sendo feita a análise processual, e para o bem não ser dilapidado nem alienado por uma das partes. E aí, por algum motivo, o bem desapareceu, sumiu, e aí essa pessoa que antes era um depositário fiel passou a ser um depositário infiel. Essa é a redação expressa da Constituição Federal. Acontece que o Brasil ele tem um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, e lá é vedada a prisão civil por dívida do depositário infiel. Então, como fazer na hierarquia das normas o peso da Constituição Federal com os tratados internacionais. Mais à frente, no vídeo seguinte, trataremos dos tratados internacionais aprovados pelo Brasil com força de emenda constitucional e os que não forem aprovados com força de emenda constitucional, mas são de direitos humanos. Tá? Tem 3 categorias de tratados, trataremos melhor no momento oportuno. Aqui a gente só vai destacar que tem tratado com força de emenda constitucional, como aprovado com o mesmo quórum de aprovação e o mesmo formato de aprovação de emenda constitucional. Tem tratado internacional com força supralegal, certo? E tratado internacional com força de lei apenas. Esse tratado de São José da Costa Rica ele não foi aprovado como uma emenda constitucional porque essa mudança que houve na Constituição de incorporar tratados internacionais que possam ser caracterizados como emenda constitucional, essa mudança ocorreu depois que o pacto já existia. Então ele foi aprovado como todos os tratados eram aprovados aqui no Brasil, com força de lei. Só que ele trata de direitos humanos. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que, apesar de não ter força de emenda à Constituição, ele tem força para ser superior a toda a legislação legal. A legislação, nossa pirâmide do ordenamento jurídico, temos a Constituição em cima, que manda em todas as outras leis. Temos agora, com essa decisão do Supremo, de que há os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados como emendas, eles ficam numa classe abaixo da Constituição Federal, mas ficam acima das leis. Então eles são chamados essa classe de supralegal. E aí, por ser supralegal esse Pacto de São José da Costa Rica, ele revogou todas as disposições legais existentes no ordenamento jurídico infraconstitucional que dispunham sobre a prisão do depositário infiel. E aí há essa contradição de escrita. A Constituição diz que, salvo pensão alimentícia, depositário infiel. E o tratado diz que depositário infiel não pode. Para concurso, o que interessa? Saber que, expressamente, a Constituição em vigor determina que pode haver essas duas hipóteses. Mas, pelo entendimento jurisprudencial no Brasil, no STF, do Supremo Tribunal Federal, que é a corte brasileira que tem a guarda da Constituição, interpretação da Constituição final, interpretou de que no Brasil não se admite mais a prisão civil por dívida do depositário infiel. É isso que tem que ser levado para a prova. Se a prova apresentar, então, conforme expressa disposição da Constituição Federal, inclui o depositário infiel. Conforme entendimento jurisprudencial atualizado no Brasil, tira o depositário infiel, certo? Vamos fazer uma pausa e logo em seguida voltaremos com as disposições dos incisos 68 e seguintes, passando pelos remédios constitucionais. Até já!